Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos aqui ver umas fotos do último trabalho que eu realizei. Sim, é o último trabalho que eu realizei porque vou publicar este vídeo à frente dos outros todos que estavam agendados, porque estou a gravar isto numa quinta-feira. A apresentação do stand, como podem ter visto pelo título, é hoje e este vídeo sai amanhã. Portanto, é o último trabalho que eu fiz e vamos a isto. Começando o vídeo, vamos aqui ver sensivelmente é uma cena tipo apresentador de televisão. Vamos aqui ver mais ou menos 10 fotografias e é isso. Vamos ver 10 fotografias e é isso. Pronto. Este é o novo stand da Silence em Leiria, ou seja, faz parte do grupo autoindustrial, se não estou em erro. Fica junto, fisicamente fica, mas fica junto com a Sodi Centro, os vendedores Mercedes aqui da zona. Portanto, vamos passar se calhar às fotografias e eu depois falo sobre coisas enquanto eu estou a mostrar, se calhar, né? Se calhar fazemos dessa forma, não é? Ora bem, primeira foto. Aqui eu quando fui fotografar o stand comecei por detalhes, até porque, segredo, estavam ainda em montagem, estavam a montar algumas coisas nas motas, estavam a fazer algumas limpezas, portanto foquei-me nos detalhes. Ora bem, aqui começamos com a luz dianteira da moto. Eu vou já fazer uma ressalva, eu percebo muito pouco de motas, apesar da input ter andado alguma coisa, agora estou completamente fora e não percebo nada. Portanto, se eu disser algum termo errado, vão comentar para outro canal. Aqui temos então a luz dianteira das motas. Aqui fotografei uma moto em verde, achei que era porreiro as cores a entrar ali do canto, porque estava lá preto, branco e verde. Faltava a vermelha eles não têm lá disponível, portanto foi a verde que eu escolhi. A vermelha também não sei como é que é ao vivo, provavelmente sei, será porreira porque o símbolo da Silence é vermelho. Se eles foram pelo mesmo vermelho, funciona bem. Ora bem, aqui temos então a luz dianteira, não tem grande coisa a ver e a ideia aqui foi mostrar que começa logo, digamos assim, esta foi a primeira foto do set, começa logo a apresentar a marca, digamos assim, Silence ali no meio e é isso. Passando à próxima foto, aqui é o mostrador digital de um dos modelos, se não estou em erro tem dois, ou pelo menos visualmente são dois diferentes, depois tem vários acabamentos, mas são dois modelos diferentes. Este é um deles, é o mais completo e este é o mostrador digital da mesma moto, por acaso é da verde, portanto como podem ver 1 km na moto, novinha em folha, pronta para ir esgalhar para o pinhal. Não é nada disso. E aqui, pronto, foi basicamente mostrar possíveis clientes, digamos assim. Estas fotos foram para o pessoal da Silence para publicar, portanto, mostrar a possíveis clientes como é o mostrador ou como é a vista sentada na moto para a frente. Próxima foto. Aqui saímos um bocadinho das motas e mostramos os acessórios. Eu tirei outras fotos a outros acessórios, mas para mim o que leva a taça para casa, pelo menos em termos fotográficos, é este capacete preto. Acho fantástico, acho mesmo porreiro, mesmo limpinho e fica muito bem a combinação daquele preto com o vermelho, preto azulado escuro com o vermelho, fica mesmo porreiro. Depois também tinham luvas e as cases para pôr atrás, essas coisas todas, e eu entreguei fotos disso tudo. Aqui vocês vão ver a foto do capacete e vão com sorte. O resto já sabem, está no site, portanto vão lá ver no final deste vídeo, só no final deste vídeo. Próxima foto. Aqui então já começamos a dar alguns toques, digamos assim, do que está para vir, ou seja, coisas mais abertas, e aqui já dá para ver as 3 cores, se bem que o foco é claramente na moto branca, e depois dá para ver ao lado esquerdo, o lado direito da moto, o nosso lado esquerdo, a moto preta, e ao lado direito a moto verde. Mais uma vez, se fotografarem carros, motas, veículos, seja que for, não se esqueçam de ter as luzes ligadas. Obviamente, aquelas que se chamam hoje em dia do Daytime Running Light, aquelas que estão sempre acesas, basicamente não é os máximos, não é os médios, é aquelas outras, não é?
Daytime Running Lights, acho que é isso. Essas estejam sempre acesas. As outras às vezes fazem um bocadinho overpower à luz ambiente. Portanto, não se esqueçam das luzes. Esta foto ficava bem pior com as luzes apagadas, garanto-vos, porque eu sei destas coisas. Próxima foto. Aqui já vemos mais detalhe, mais informação sobre o que está no stand. Uma série de motas, uma moto especial lá à frente que depois eu já vos mostro. Mas eu fui aqui fazendo, basicamente eu quis fazer por ordem. Este foi se calhar o primeiro trabalho, não digo o primeiro, mas um dos primeiros trabalhos que eu fotografei em mente por ordem, ou seja, como é que havia de contar a história e fotografei nessa ordem. Normalmente fotografo de outra forma, não tenho basicamente time frame em conta. Aqui tive um time frame como se estivesse a contar uma história. Ou seja, entrego ao cliente na mesma ordem que foram tiradas as fotos e ele, se as publicar por ordem, aquilo conta uma história. Pelo menos a minha história. Normalmente não o faço. Normalmente deixo que o cliente escolha as fotos que quer publicar a hora que quer, whatever, ou o time que quer publicar, melhor dizendo, a hora não. Aqui tem uma história. Se eles usam ou não, é com eles. Agora, do meu lado, foi uma coisa nova que eu quis experimentar e começar nos detalhes e depois basicamente ir abrindo o leque e contando a história do stand. Aqui já dá para ver então as 3 motas. Está lá uma especial que é o topo de gama, não sei para que fiz aspas, é mesmo o topo de gama da Silence lá ao fundo, e ainda dá para ver o símbolo na parede. Nada de extraordinário, mas é uma foto muito porreira, portanto ficou fixe. Aqui, então, já dá para ver a moto topo de gama, digamos assim, e a moto, se não estou em erro, eu não quero mentir aqui, de gama de entrada. Ou seja, aqui são os dois extremos, com o símbolo da Silence lá em cima, a televisão a passar informação, neste caso é sobre o carro que aí vem, não é sobre as motas, mas é isso, aqui foi um bocadinho os extremos da gama. Infelizmente, ali a parte de fora do vidro não é a minha preferida, mas era o que havia. E eu fotografei isto num dia para entregar no mesmo dia, portanto não consegui time frame para limpar aquela janela. É um problema, mas é o que há. Portanto, nós fotógrafos fazemos o melhor com o que há, portanto está ok. A foto não ficou mal toda, portanto eu estou muito contente com ela e é isso. Outra coisa, como já devem ter reparado, todas as fotos têm mais ou menos a mesma coloração. E lá está, é uma coisa que eu já disse noutros vídeos. Quando estão a fazer várias fotografias da mesma coisa e que eram tudo fotografias dentro de stand, excepto a última, ou as 2 últimas, tirei 2, mas excepto a última, editem a primeira. Basicamente é a minha ideia. Editem a primeira, seja com presets que vocês já tenham, ou comecem do zero, editem a primeira, façam as vossas edições todas, o color grading, as coisas, tudo, façam tudo e depois criem um preset. É a minha maneira de trabalhar, facilita-me imenso e permite-me que, tirando as fotos nesta tarde, as tenha conseguido entregar na mesma noite. Foi ao final da noite, mas foi. É a minha sugestão, é criar um preset para depois aplicar as outras fotos todas. O que não quer dizer que depois vocês não vão atualizando o preset. Imaginando que a primeira foto fica muito a porreira XYZ, mas a foto número 5 já ficava melhor com o color grading um bocadinho mais azul. Não quer dizer que vocês depois não lhe deem um toque, mas eu acho que é a melhor maneira de trabalhar é editar a primeira foto e depois, digamos, multiplicar, aplicar o vosso preset às outras fotos todas e assim vocês conseguem ter uma consistência nas fotografias de um set que estão a fazer, e isso é porreiro quando o cliente publica uma hoje, uma amanhã, ou 3 hoje, 3 amanhã, seja o que for, consegue-se ver consegue-se perceber, mesmo quem não ligue muito a fotografia, consegue perceber que faz tudo parte do mesmo set. Portanto, isso para mim é algo importante e é uma dica à borla, não vos cobro consultoria. Próxima foto, aqui temos uma moto outra vez a verde, mais em detalhe, que eu não tinha muito espaço para apanhar. Se eu apanhasse para o outro lado, apanhava com muita informação e então resolvi apanhar para este lado. Não tinha muito espaço, lá estava logo aqui à esquerda outra moto que eu ainda tive que limpar aqui um bocadinho, via-se a pontinha do pneu e não sei o quê, mas ficou porreiro com o sol, ou com luz a contra-luz, E aqui era um bocado mostrar mais a moto e menos o stand, porque eu acho que também é preciso, não é, meus amigos? Também é preciso, não é? Outra foto,
Aqui temos então a moto topo de gama da marca. Eu vou tentar lembrar mais ou menos porque é que ela é topo de gama. Primeiro, porque a coisa mais importante, digo eu, tem suspensão ajustável manualmente, vocês podem ajustar. Tem travões updated e dá para ver, fisicamente dá para ver que são melhores que os outros. E depois aquelas coisas que são apliques e vinis e não sei o que para mim, um gajo pode sempre aplicar depois, portanto. Mas tem efetivamente melhorias sobre as outras motas e, se não estou em erro, tem um top speed 10 km por hora acima das outras. Portanto, esta é a topo de gama. Mais uma vez, Daytime Running Lights ligadas, e aqui até fez um pequeno flare, portanto, boa, dá para tirar fácil, portanto, mas eu gosto de ver, e é isso, aqui o topo de gama em cinza. Próxima foto. Aqui eu quis destacar uma coisa que eu acho que é basicamente o selling point, não sei explicar, mas para mim, eu comprando uma moto destas, seria para mim o grande diferenciador, que é, vocês podem tirar a bateria e carregá-la em qualquer ficha, basicamente. Ou seja, o que é que isto é porreiro? Eu estou a imaginar a mim, por exemplo, ir de casa para o escritório, são 3 km, 2 km mais ou menos. Ficava na moto, tal, escritório. Chegava ao escritório, aquilo tem alcance range, digamos assim, de 130 km, não estou a erro, ou pelo menos as versões mais top. Chegava ao escritório, tirava, nos dias que fosse preciso, tirava a bateria, punha a carregar numa ficha, não tinha que andar à procura de um posto de carregamento. Falando por experiência própria, eu ou carrego o carro em casa, o híbrido ou o elétrico, tanto faz, ou carrego em casa, ou, por exemplo, se fizesse esta coisa de carregar no escritório, o posto mais perto, se estiver livre, que nunca está, é caro e fica mais ou menos a meio quilómetro. Portanto, a chover não é muito engraçado. Aqui, uma pessoa tira a bateria, leva para o escritório, mete a carregar e está feito. É uma ficha normal, portanto, é deixar carregar. Eu acho uma ideia brutal poder fisicamente tirar a bateria das motas. Portanto, aqui quis focar mesmo nisso. E então foi isso que fiz na foto e pronto, está aqui silence, bateria e a moto onde ela se aplica lá atrás, e é isso. Vamos passar à última foto. Última foto, e como eu disse, é lá fora. Isto é a parte da frente do stand. Eu aqui honestamente não fiz grande edição, basicamente foi só alinhar as linhas, porque eu acho que é super importante ter as linhas alinhadas. Qualquer grau ali no topo do edifício que vocês vissem torto, digamos assim, era logo uma chatice. A hora não foi a melhor para fotografar, talvez, mas era a hora que era possível e não está mal. Eu gosto, como eu disse, eu gosto de sombras carregadas, gosto de ver essas sombras de meio-dia, digamos assim. Isto não foi ao meio-dia, mas gosto de ver estas sombras de meio-dia, assim, carregadas, e, portanto, para mim, como fotógrafo, estou contente com o resultado. Não há assim mais grande coisa a dizer sobre esta foto. É uma foto a mostrar a fachada, que eu acho que é importante, e a mostrar a moto XPTO cá fora e as outras todas lá dentro, que não dá bem para ver porque os vidros são assim mais escuros, mas é uma foto que para mim funciona muito bem para apresentar o stand no seu todo. Portanto, começamos nos detalhes, depois começamos a mostrar uma moto ou duas, depois começamos a mostrar 3, 4, 5, depois começamos a mostrar o stand todo e agora temos aqui a fachada. Ou seja, foi a lógica que eu segui nesta sessão e fez algum sentido para mim. Às vezes não é possível, lá está. Às vezes uma pessoa tem que fotografar primeiro aquilo porque depois aquilo vai-se embora, ou porque o carro chega no fim e tem que fotografar, whatever. Aqui foi possível fazer isso e até deu jeito porque de início havia gente aqui a limpar e tudo mais. Portanto, funcionou muito bem, estou contente com o resultado. Em breve vamos ter fotos de uma destas motas fora do stand. É algo que eu nunca faço, fotografia de moto, mas agora vai acontecer. Portanto, um dia destes, não vou revelar quando, porque também não sei, mas um dia destes vai acontecer. A primeira moto a fotografar e é logo uma moto elétrica. Está bem, pode ser. Por que não? 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 Eu sou a favor dos elétricos. Tem os seus downsides, mas eu acho que pegam. Eu acho que a coisa está a funcionar e devagarinho o pessoal vai se mentalizando que sai muito mais barato, especialmente se carregarem em casa. E não há uma coisa que me chateava nos carros a combustão,
especialmente quando ia para coisas mais estressantes, tipo reuniões ou uma coisa do género. Uma pessoa quer ir relaxada, não quer chegar lá a suar por causa de nada, e então ir num carro elétrico é a melhor cena do mundo. Uma pessoa vai super, super relaxada, no silêncio. Sou super fã do elétrico para isso. Obviamente às vezes faz falta aquele sonzinho, não é? Do motor quando uma pessoa quer mandar umas curvas, mas não se pode ter tudo, a menos que vocês tenham um híbrido. Mas eu acho que os elétricos vieram para ficar, honestamente. Acho que vem com o futuro, seja com baterias, seja com depósitos de hidrogênio, seja o que for. A propulsão elétrica é muito, muito, muito interessante. Além de tudo mais, binário às 0 rotações, digamos assim. O binário 100% às 0 rotações para mim é muito engraçado. Portanto, tenham mais projetos destes, e obrigado por terem visto este vídeo até ao fim. E já sabem, visitem as fotos todas e outras no site pedrotomás.pt. Não se esqueçam de subscribe e likes e comentários simpáticos e essas coisas todas, e até à próxima. Obrigado.